Imagina o seguinte, você decide construir alguma coisa. Pode ser, sei lá, desde uma estante nova até a casa inteira. Antes mesmo de pensar na cor da tinta, tem uma decisão que é fundamental. Como é que vai ser combinado o pagamento? Vai ser um preço fechado? Vai pagar por hora? O material que a gente recebeu hoje é, na verdade, um guia de estudos para a prova de empreiteiro geral lá na Flórida. Então ele é bem direto. A nossa missão aqui é pegar esse guia e, bom, destrinchar os 4 tipos de contrato que definem as regras do jogo na construção civil. Exatamente, porque assim, o que parece ser só um detalhe burocrático, uma formalidade, na verdade é a principal ferramenta para alocar o elemento mais crítico de qualquer projeto, o risco. Cada contrato responde de um jeito diferente àquela pergunta que tira o sono, né? E se a obra sair mais cara do que o previsto? Quem paga essa conta? É isso que define tudo. Faz todo sentido. Então é isso que a gente vai investigar. Vamos passar por cada um desses 4 modelos, né? O preço global, o custo mais taxa, o preço por unidade e o tempo e material. A gente quer entender como eles funcionam, para quem eles são ideais e, o mais importante, no colo de quem o risco vai parar. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo que parece ser o mais intuitivo, o mais simples, aquele que todo cliente sonha em ouvir, que é o contrato de preço global, ou o lump sum. É o famoso preço fechado, né? Exato. O famoso preço fechado. O mecanismo aqui é a simplicidade e principalmente a previsibilidade para o cliente, que o material chama de owner. O empreiteiro, o contractor, ele apresenta um preço único, total, para todo o escopo do trabalho. O fascinante é que com isso ele puxa para si 100% do risco de custos. Se o material subir de preço, se a mão de obra demorar mais, o prejuízo é do empreiteiro. E aí que entra um detalhe crucial que o guia destaca, né? E se o cliente no meio do caminho muda de ideia? Ah, quero uma parede extra aqui. O guia é bem claro, qualquer mudança no escopo exige um change order, um documento formal assinado que ajusta o preço. Sem isso, o preço original continua valendo. O que, se a gente conectar com o quadro geral, deixa muito claro por que esse modelo só funciona bem para projetos que estão, assim, 100% definidos, detalhados desde o início. Qualquer ambiguidade no projeto pode gerar um conflito enorme sobre o que é ou o que não é uma mudança de escopo. Agora vamos para o extremo oposto. E se a prioridade não for um preço fixo, mas sim total transparência? O guia nos apresenta o Cost Plus, ou custo mais taxa. Nesse modelo, o risco vira de lado completamente. Ele sai do colo do empreiteiro e vai direto para o colo do cliente. O cliente paga todos os custos reais da obra, material, mão de obra, aluguel de equipamento, tudo. E, sobre esse total, ele paga uma taxa adicional para o empreiteiro. Essa taxa pode ser um valor fixo ou um percentual. O guia menciona que os pontos-chave para a prova são Transparency e Open Book Accounting, ou seja, contabilidade aberta. O empreiteiro tem que prestar contas de cada centavo. Aqui é que fica bem interessante, porque o material menciona uma variação, o tal do Cost Plus with GMP. GMP, que significa Guaranteed Maximum Price, preço máximo garantido. Ou seja, mesmo sendo um modelo de custo aberto, o cliente pode ter um teto de gastos. É uma forma de ter a transparência sem, assinar um cheque em branco, né? Isso levanta uma questão super importante. Como se cria confiança nesse modelo? A exigência do Proof of Cost, da comprovação de custo, é a espinha dorsal de tudo. O empreiteiro tem a obrigação de apresentar relatórios detalhados, todas as faturas, o que torna o processo todo transparente e auditável. O risco do cliente é o custo final ser alto, mas pelo menos ele sabe exatamente para onde o dinheiro foi. Certo. Mas e quando o projeto é tão grande que é impossível saber a quantidade exata de material? Fico pensando numa estrada ou numa grande obra de terraplanagem. Para isso, o guia aponta o Unit Price, o preço por unidade. A lógica aqui é pagar só pelo que é efetivamente executado, medido. O contrato não define um preço total, mas sim o preço por cada unidade de medida. Metro cúbico de concreto, metro linear de tubulação, metro quadrado de asfalto. O guia até destaca que esse modelo é muito comum em obras públicas, justamente porque as quantidades podem variar muito em relação ao projeto inicial.
O material simplifica isso de uma forma que eu achei ótima, com uma fórmula. Ele diz: unidade executada vezes preço unitário é igual ao pagamento do progresso, o progress payment. Ou seja, a cada medição, geralmente mensal, o empreiteiro recebe pelo volume de trabalho que ele realmente completou. Nesse caso, o risco fica mais dividido, sabe? Se a quantidade final de unidades for maior que a estimada, o cliente vai pagar mais. Se for menor, ele economiza. O risco para ambos está, na verdade, na precisão da estimativa inicial e, claro, na medição correta do que foi executado. É um modelo bem flexível para quando as quantidades são a grande incerteza. Perfeito. Por fim, temos o cenário do caos. O guia descreve a situação como not well defined scope, ou seja, escopo não bem definido. Ou quando o trabalho precisa começar antes mesmo do projeto final estar pronto. É o contrato de time and material, tempo e material. É o modelo ideal para reparos, emergências, o famoso apaga-incêndio. O cliente paga pelas horas trabalhadas de cada profissional, mais o custo dos materiais utilizados. O risco aqui, bom, ele volta a ser quase que inteiramente do cliente, porque o custo final é uma incógnita total até o trabalho terminar. O guia alerta para um ponto que me parece fundamental. Esse contrato exige supervisão rígida para evitar abuso. Faz todo sentido. Para receber o pagamento, o empreiteiro precisa apresentar os time sheets, as folhas de ponto, e as notas fiscais dos materiais. É o contrato da confiança e da fiscalização constante. Exato. O dono da obra assume o risco do custo, mas, em troca, ele ganha em flexibilidade e agilidade para começar um trabalho de escopo incerto. É um trade-off clássico entre controle de custo e velocidade de resposta. Então, para a gente amarrar tudo, o guia nos deixa um resumo que é perfeito, né? Se o foco é ter um preço fixo, a resposta é lump sum, com o risco sendo do empreiteiro. Se é transparência, a gente vai de cost plus, e o risco é do dono da obra. Se as quantidades são incertas e o pagamento é por medição, usamos o unit price. Aí o risco é dividido. E para uma emergência ou um escopo que ainda não existe direito, time and material, com o risco todo na mão do dono de novo. Fantástico! O fio condutor de tudo isso, como a gente viu, é a gestão de risco. A escolha do contrato não é só uma decisão financeira. Ela define a dinâmica de colaboração, de fiscalização, de confiança entre o cliente e o empreiteiro. É o alicerce da relação comercial do projeto. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final, assim. O material que a gente analisou foi feito para ajudar um empreiteiro a passar numa prova, a se proteger, a lucrar. Mas se a gente vira a mesa e pensa como o cliente, como a dona da obra, o uso desse conhecimento muda. A escolha certa do contrato não é só sobre economizar dinheiro, ou sobre como passar o risco para o outro. A pergunta a se fazer não é só qual o mais barato, mas sim qual o modelo alinha os interesses de todo mundo para que o projeto seja um sucesso.